Entonces, la idea básica que tenemos es de pasar un poquito sobre productos, más do que producto, porque productos se puede ver mucho en especificaciones y datasheets. Podemos preparar informações mais detalhadas sobre ideias de projetos ou conectividade, alguns exemplos que podemos juntos trabalhar. Temos desde acá de Brasil e aí acerca de você, pessoas capazes de ajudar para desenvolver esses conceitos e para também poder trazer informações mais detalhadas caso necessite. Déjame só poner mais alguns que estão solicitando ingresso. Vamos. Nosso portfólio conta com uma gama completa na parte de suítes. Temos suítes que chamamos de plug and play, que são suítes prontos para trabalhar. Tienes solamente que ponerlo, enchuflar energia e está listo para trabalho. Não há que fazer nenhuma configuração, não há que criar nada específico, solamente enchuflar a alimentação e está listo. Os switches não gestionáveis são estes prontos para trabalhar ou prontos para conecta e pronto para uso. Não tem que criar nada para este. Estes são na linha que chamamos como não gestionáveis. São switches que trabalham com a configuração própria, um sistema de registro interno de las portas e prepara para nós um trabalho fundamental de direcionamento entre as portas. Perdóname. Se um de vocês não sabe muito bem a diferença de switch para router, para hub, para switch gestionável, nós vamos passar um pouquinho rápido, mas podemos depois discutir um pouco mais em detalhe para as pessoas que necessitarem mais explicações. Temos conversores de mídia como porta 232, 485 para Ethernet. Temos conversores de fibra óptica para cable Ethernet e temos também switches como Power over Ethernet, que sejam switches que enviam alimentação para os equipos através de seu cable de comunicação. Por exemplo, acá temos os switches Wi-Fi, Wi-Fi ou Wi-Fi AP, que também pode ser trabalhar como cliente ou como ponte. E se tu liga com um cable de comunicação em direto de nosso switch PoE, não necessita enchuflar a alimentação, só com um cable e com a alimentação que se ingressa pelo switch, se pode alimentá-lo em direto. Desta maneira, posso dizer também que este switch Wi-Fi tem um consumo de energia muito baixo e pode utilizá-lo incluindo para aplicações onde se tem, por exemplo, fotovoltaico, que necessita pouca energia. Temos acá routers de segurança, Layer 2 e Layer 3. São routers de segurança que trabalham com a parte de proteção em 2 a 3 níveis. Nós temos modelos com 3G e 4G de comunicação com telefonia celular. E este equipo também se dá muito interessante em suas aplicações. Por isso, temos uma gama completa, onde a principal situação é entenderlo para que vamos utilizá-lo. Então, puedes ver, por exemplo, que
em uma situação de máquina onde temos abaixo o PLC, a parte de I/Os, os drivers, os robôs, por exemplo. Todo este hoje basicamente estão se convirtiendo para comunicação Ethernet. E todo esto se vai a deixar de trabalhar especificamente com protocolos como CAN, como Profibus, como Device. Estes protocolos estão indo para o desuso por causa de suas limitações e estão diretamente sendo utilizados protocolos que utilizam a parte de comunicação em internet, como Profinet, como Ethernet IP, como Modbus TCP, como PowerLink, como Ethercat e outros. Então, esses protocolos já trabalham com comunicação direta em cable de Ethernet. E com isto, necessita ter os equipos para fazer a parte de compartilhamento de conexões, porque um cable tem que levar os dados, mas um único cable não se pode trafegar todo. Por isso, normalmente, utilizamos os switches para que em uma porta se ponga o tráfego todo e as outras portas podemos compartilhar a conexão com os dispositivos. Mas, se tenho uma instalação, muitos dispositivos que estão trabalhando em conjunto, estão trabalhando sincronizados. Se há uma falha, normalmente eu terei a máquina parada ou terei algum problema mecânico que pode ser uma quebra de máquina. Dessa forma, normalmente se utiliza a ideia de redundância em anel, que é a parte de dois cables de comunicação, se manda a informação por um lado e por outro. A linha pontilhada, laranja, é uma linha que chamamos de linha principal de troca de dados. Esta linha principal se mantém fixa. O último switch transmite como numa linha de backup para o primeiro. Desta maneira, hacemos assim uma topologia de conexão em anelo. Essa topologia de conexão em anelo me garante que, se tenho falha de comunicação neste caminho principal, a comunicação automaticamente se cambia para o caminho de backup. Desta maneira, se tenho um rompimento de cable, solamente um rompimento de cable, tenho como manter a comunicação. Se tenho uma falha de equipo, não. Mas se tenho solamente um rompimento de cable, mantenho a comunicação sem problema. Porque normalmente os cables são os que trafegam de painéis de um lado para outro. E desta maneira, como temos acá, nesta a sinistra, temos Wi-Fi em conexão, temos o equipo PoE, um leitor de código de barras que estão comunicando em Ethernet, mas isto todo em um único cable. Em um único cable, se tenho problema neste cable, não tenho redundância, não tenho outro caminho, então vou a perder os equipos que estão depois da falha. Para isto se utiliza para garantizar que os dados se mantêm em sincronia com o controlador e o sistema supervisório, mas também para o sistema de gestão de dados, a parte de armazenamento, de transmissão de dados de dentro para fora, de conexão de uma planta com outra. Isto todo será muito importante. Necessitamos de los switches para garantizar isto. E cada switch tem seus níveis. Estes níveis, vamos falar um pouquinho, que são os basic line, que são os switches básicos, que são prontos para utilizar.
não necessita configurar e tampouco são gestionáveis. São switches que estão listos como estão, solamente enxufla a potência, enxufla os cables e listo. Pronto, estão listos para uso. Temos o Velo Line, que é uma linha que se divide em um grupo de switches não gestionável e um grupo de switches gestionável. Temos hasta 16 portas. Na parte de gestionável, podemos configurar conexões de portas, filtros, espelhamento de portas, bloqueio de portas por equipo. Podemos verificar permissões de equipos, que só um equipo habla com outro. Podemos criar redes virtuais, que mesmo que estão no mesmo cable, a comunicação, e no mesmo switch, a comunicação só se dá com equipos que tu eleger como parentes acerca desta rede. Senão, os outros não se vão a ver e não se vão a comunicar. A linha Premium Line são switches com mais capacidades de conduta de dados e que também trabalham distintamente para grandes fluxos de dados. Desta maneira, são switches mais, com custo-benefício mais alto, mas são switches com maior capacidade de recursos. Na linha básica teremos modelos hasta 8 portas, sendo portas Giga com conexão de fibra. SFP é um adaptador para a amplificação de fibra. Muitas vezes, estou passando porque muitas vezes temos requisitos, clientes requerendo switches com portas SFP, e a comunicação eles querem transmitir para menos que 4 quilômetros. Se tienes a necessidade de um SFP, normalmente eu creio que se queira para 40, para 80 quilômetros. Para menor que 4 quilômetros, normalmente os switches com fibra óptica nossos já têm embebido uma capacidade máxima hasta 4 quilômetros. Então, podemos utilizá-lo direto, sem necessidade de utilizar o SFP. Todos os switches são classificados classe 1 Div2 em X, são DNVGL, que também são switches que suportam um ambiente muito agressivo, e eles são operativamente muito tranquilos de utilização. Uma outra coisa importante para falar de switches é que se tienes um switch e te vas a utilizar Profinet, por exemplo, não se pode misturar Profinet com Ethernet. Apesar de ser o mesmo cable, os protocolos são distintos e o switch se vai a ter falhas constantes porque seu sistema interno de pilha, de armazenamento de dados, se perde porque os tamanhos de Profinet e Ethernet são muito distintos. Temos os gestionáveis, como estava falando, que são a linha Velo e com gestionáveis, sempre com recursos distintos. E agora, de vez que temos recursos como Profinet, eu não sei porque Ethernet IP não está cá, mas é Profinet e Ethernet IP. Os switches têm Modbus TCP, têm Profinet e têm Ethernet IP. O que significa que estes switches também podem ser controlados pelo PLC ou por um equipamento supervisório. Puedo acendê-los e verificar conexões, posso ativar e desativá-los remotamente. A parte de gestão de switches gestionáveis. É muito importante saber que a parte de redundância em anilo, estamos falando em uma recuperação de comunicação
con tiempo menor que 20 milisegundos. Esto se da muy importante cuando tenemos un sistema muy crítico, con hasta 250 switches instalados, y en un rompimiento de cable, los equipos pueden cambiar el sentido de comunicación tan rápido que no no interrumpa la producción y no crea problemas de máquina, no genera una quebra de máquina. Tenemos también na parte de IGMP snooping para garantizar o filtro multitask, las mensajes que são distribuídas para todos, e isto se gerencia que o mestre, quando dispara a mensagem para todos, a mensagem se vai por porta distinta e não a mesma mensagem repetidamente. Podemos trabalhar com VLAN, que é a conexão de Ethernet virtual. Esta conexão de Ethernet virtual é uma maneira de criar grupos de equipos por portas ou por tags, por informações, onde tu puedes garantizar que só os switches que são acerca que tu estabelecer como vizinhos que podem trabalhar. Os outros estão utilizando os cables, mas não vão haver um a outro. Estão distintos. Então, usamos VLAN para conexão virtual. Qualidade de transmissão, temos QoS, ToS e DIF Service, que está embebido em nosso equipo. DHCP automático em alguns, com gestão de conexão. SNMP também estão todos eles disponíveis. Espelhamento de portas, conexão IPv6 também disponíveis para alguns modelos. Temos o PoE, como estávamos falando, não necessito, tienes acá uma câmera, por exemplo, e acá filtro de proteção contra surtos e conectado ao nosso switch PoE. O switch PoE necessita alimentação, mas este pode alimentar qualquer equipo solamente pelo cable. Uma câmera PoE se pode ser controlada e alimentada por um único cable. Não necessita poner um transformador externamente, uma conexão de tomada externa. Isto se vai totalmente por cable. Esta solução se dá com vários tamanhos e modelos, e isto facilita muito mais a utilização deste sistema como um UPS, um sistema de manutenimento de potência, que mantém nosso switch sempre alimentando e seus equipos em PoE sempre trabalhando bem. Temos switches IP67, são switches de campo com grande nível de proteção. Estes switches são 5 portas, apesar que tu está vendo 6, mas é que uma é a ligada e as outras são disponíveis, são 5 portas disponíveis. Todas em M12. Por quê? Porque posso colocá-lo direto na máquina e dos equipos na máquina conectar a ele. Este é um switch de 100 megabits e que tem todo com conexão M12. Temos na parte de routers de segurança. Estes routers de segurança podem ter sinal de celular ou não, modem para celular ou não, e trabalham sempre com conexão remota e com podem trabalhar com VPN, que é uma conexão remota que temos nós outros disponível já para eles, e puedes também utilizá-lo para conexão via VPN, OpenVPN ou IPsec. Te puedes conectar com sistemas externos também. Estes routers são proteção Layer 2 e Layer 3. Tenho como garantizar a proteção de firewall em 3 níveis. Este equipo tenho trabalhando em uma
uma unidade de processamento de chorume, de resíduos de lixo. Estes resíduos são tratados e transformados em água pura. Estes routers tenho aí há 3 anos instalado em uma estação e hasta hoje não tenhamos nenhuma troca com eles por causa do ambiente que normalmente se dá. Na área de chorume, estes equipos têm que ser mais poderosos, robustos, para que não se dane tão fácil. E nossos routers trabalham muito bem para estas áreas. Por assim, por que utilizamos os routers? Quais são as necessidades dos routers? Redes de segurança ou segurança para as redes, quando tu queres garantizar a segurança de entrada ou saída de dados, para a segmentação e gestão de redes e criação de subredes, para acesso remoto ou manutenimento remoto de uma maneira mais simplificada e que te puedes dar controle total sobre tus equipos. Conexão de teléfono por celular, que pode utilizar como uma redundância de conectividade, e na conexão direta com as redes cabladas. Nós temos a pantalla de nosso router, nos oferece uma interface simplificada, tranquila de utilizar, uma ferramenta de firewall que se chama SecurityNow, que é uma ferramenta que escuta tudo o que se passa entre as portas e pode evaluar os dados que estão trafegando e informa as portas utilizadas, o MAC ID dos dispositivos e as portas destinos. Então, podemos verificar, por exemplo, ou descobrir, por exemplo, que um equipo que não deveria ter vírus e está com vírus, porque esse equipo nos mostra tranquilamente esses acessos. Tem capacidade de configuração de IPs, porta WAN, porta LAN, IP para o telefone celular e também uma conexão U-Link, que vamos falar um pouquinho sobre a conexão remota através desse sistema. NAT 1 para 1, que se chama conversão de máscaras de IP. Esta conversão de máscara de IP, normalmente uma máquina se empieza com IP 192.168.1 ponto alguma coisa e o cliente não quer fazer cambio deste IP porque deseja manter como estándar. Para isto, o router com NAT 1 para 1, tu puedes poner o router entre o equipo e sua rede e nomeá-lo com o IP de sua rede, mas os equipos abaixo se mantêm com o IP 192.168. E tu te vas a acendê-lo sem necessidade de conversão de IP. Tem também DNS. DNS se foi muito utilizado para acesso remoto a equipos, para manutenimento remoto. Hoje, temos uma versão muito melhorada desse recurso que chamamos de U-Link. A parte de comunicação dos routers, onde utilizo os routers, puedo utilizá-lo para controlar e fazer um compartilhamento de dados entre duas redes. Os equipos que estão nas redes distintas, como está aí, rede 1 e rede 2, que são equipos com IPs muito distintos, puedo programar para que um equipo pueda ver outro e que os demás não lo pueden. Então, puedo separar os broadcasts, puedo separar as subredes
Y puedo crear también una gestión de seguridad en la red. Este router trabalha com esta aplicação de NAT 1 para 1. Aqui temos um exemplo de NAT 1 para 1, onde abaixo temos as máquinas 192.168.1 e se tem a máquina à direita e a sinistra, destra e sinistra, que são os IPs muito parecidos, 192.168.1.101, mas com NAT 1 para 1, ela se vai ter como 10.101. Quando eu endereçar como 10.101, a informação que vem de arriba se vai em direto para a máquina 1.101 com este mascaramento. Isto é muito importante quando temos que fazer aislamento de dados e, além do aislamento de dados, temos que fazer seccionar proteção e seccionar dados entre subredes. Desta maneira, temos uma proteção mais efetiva. Acá, por exemplo, ele deu uma exemplificação de conexão que o equipo 192.168.20.202 vai acender o equipo 192.168.10.102. Estes são exemplos de conexão. Estes routers de Weidmüller também possuem a solução chamada como U-Link. Essa solução chamada como U-Link é uma solução que permite o manutenimento remoto descomplicado. Por que descomplicado? Porque este manutenimento remoto, tu não tienes que configurar quase nada. Praticamente 5 ou 6 cositas e listo. Não tem nada mais que fazer. Depois, puedes mandar este router para onde está tu equipo e de tu computadora, de tu ordenador, onde esteja, mesmo em movimento por telefone, por exemplo, conexão via telefone, compartilha a internet por telefone, tu te vas a conectar em tu ordenador um VPN client. Este VPN client, tu te vas a utilizar um portal na internet, onde é um portal Weidmüller, que se chama u-link.weidmüller.com. Este portal que tu se inscreve tem como gestionar qual destino, qual router tu queres conectar. Desta maneira, tu que sois um cliente e o router que está afuera é um outro cliente, e nosso portal dispara informação para os dois, para que os dois se conectem ao portal, e quando estão conectados, o portal habilita conexão distinta entre os dois pontos. Desta maneira, tu te puedes acender o equipo remotamente sem nenhum problema. É como se estivesse conectado localmente. Um momento que se foi lejos aqui. Então, este é um exemplo simplificado de utilização de nosso portal. Tu te conectas em tu IP, em tu notebook, ou PC, ou ordenador direto. Com esta conexão, tu te vas ao portal, se verifica qual router que tu queres conectar, informa ao portal que tu queres conectar com um router específico, hace um pedido de conexão e o portal hace uma conexão indireta de tu com ela. Este serviço está de uma forma grátis e nós estamos abrindo para este mês uma campanha de vendas para quem comprar um router, ter um router deste, se vai ter o direito de uso dessa ferramenta por ano no modo
pago, no modo que tiene costo. Porque tenemos lo modo grátis, que tiene una conexión más vagarosa de 500 kbps por segundo, 1 giga de datos por mes. Y en la versión paga tiene 1 megabit de velocidad y tiene hasta 5 gigas de datos por mes. Tienes acceso duplo, 2 personas pueden conectar distintamente. Los routers tienen una entrada con llave para garantizar la seguridad, caso el cliente no le gusta que el equipo se dé siempre activo, entonces puede hacer la seguridad de este dispositivo. Tenemos nuestra línea de Wi-Fi, que son equipos que trabalham como access point ou como ponto de acesso, como cliente ou como puente de conexão. Todos eles têm consumo muito baixo de potência, uma velocidade de hasta 300 megabits de conexão e são equipos muito fáceis de configurar, muito fáceis. La utilización de estos se puede preparar para redes de 2.4 giga o 5 giga. Eles tienen también un sistema de troca automática de Wi-Fi AP. O sea, si tú tienes un switch de este instalado en un coche, este coche puede caminar pela fábrica cambiando de punto de acceso automáticamente, sem que tu necessite fazer qualquer ajuste para isto. Tu puedes utilizar nuestros switches como transmissão direta ou como se diz em access point. Esto é uma maneira de demonstrar. Lo primeiro se chama access point porque está cablado diretamente en la red de internet. Y este transmite la información hasta 100 metros para otros que son los modos clientes. Y estos clientes pueden tener abajo de ellos un cable y su conexión en directo para lo PLC o computadora o todo más. Esto puede ser utilizado en máquinas de movimiento, con movimiento, o también como coches y otros que se normalmente utilizan. Los switches pueden trabajar también como repetidores o como múltiplos servicios de distribución de internet. Tú puedes dar un único nombre a ellos y hacer la transmisión con un único nombre, hacer la transmisión distribuida sin ningún problema de conectividade. Desta maneira, tu tienes a troca muito rápida de um equipo para outro. E também tu puedes fazer uma conexão distinta entre mestre e escravo, donde para comunicação ponto a ponto, como Profinet, por exemplo, necessita de uma comunicação mais intensa entre os equipos. Desta maneira, tu puedes utilizar esta configuração como maestro-escravo. Donde usamos, podemos utilizar en las empilhaderas, en los coches y todos los sistemas que tienen movimiento, como movimiento también rotacional. Tenemos instalados estos switches en máquinas que tienen movimiento giratorio. Y estos switches nos dan todo el recurso para que podamos preparar utilizar sem necessidade de cable ou escovas ou sistema de buchas, como antigamente se utilizava para conexão para esse princípio de rede. Nós temos os conversores de mídia. Estes conversores de mídia são porque tenho conversor de mídia se tenho switches com portas de fibra. O conversor de mídia não hace controle algum sobre nada que passa por ele. Esses conversores de mídia também trabalham com fibra óptica em
multimodo hasta 5 kilómetros y monomodo hasta 40 kilómetros. Como dije, no hay necesidad de hacer utilización de amplificadores, porque ya tenemos acá un sinal muy, muy fuerte y potente que se garantiza la conexión. Estes switches normalmente son utilizados en equipos donde queremos hacer la transmisión de datos y que esta transmisión de datos pueda estar libre de ruidos o interferencia electromagnética. Por eso utilizamos la conversión para fibra óptica, porque de esta manera nosotros liberamos a cuestión de problemas, de fallas con interferencias electromagnéticas. Con fibra óptica también, no solo con distancias de 5 kilómetros o 40 kilómetros, mas hoy, más do que nunca, en instalaciones robóticas, por ejemplo, tenemos instalaciones robóticas donde se tiene con 5 metros, con 15 metros, con 20 metros, hasta 100 metros, la comunicación por fibra óptica. De esta manera se da muy más importante, porque tenemos como hacer garantizar la aplicación de una manera que está libre de ruidos y no tiene nada que pueda atrapalhar la conexión. Tenemos convertidores de puertas 232, 485. Estes não são convertidores de protocolo, estes são convertidores de comunicação 485, normalmente comunicação em ASCII. E são denominados COM server, ou servidores de portas seriais. Eles normalmente são utilizados para transformar um equipo 232.485 num ponto de acesso por Ethernet. Isto por Ethernet pode ser cablada em física ou por Wi-Fi ou por fibra óptica. Temos os convertidores seriais para comunicação 485 ou 232 com fibra. Desta maneira, temos como transmitir 232 ou 485 por fibra óptica sem interferência eletromagnética hasta 5 kilómetros. Se tu tienes um equipo 485 e do outro lado outro equipo 485, puedes utilizar um par de estos, hasta 5 kilómetros tienes a conexão garantizada. Temos equipos direcionados para fotovoltaico e também equipos de comunicação em Modbus TCP, Modbus RTU. Este gateway, que tem como negro e berry, tem comunicação como Modbus Gateway, donde tu puedes ter escravos em RTU ou escravos em Modbus TCP. E permite a conexão maestra tanto em RTU quanto em conexão TCP. Desta maneira, temos também a linha de acessórios, antenas e cables, os amplificadores de fibra óptica que eu havia falado, que estão acá também, o suporte para conexão em rack 19, que nossos switches não são para rack 19, mas podemos utilizá-lo em panelas de 19 polegadas. E temos a parte de conectividade para braços robóticos e conexão de painel, como caixas de junção em IP65, cables IP67, conexões de porta de painel para acesso momentâneo, conexão de cables na ligada de um painel, tanto como
conexión de fibra, quanto conexión de cable RJ45. Todo esto está disponible para compartirmos. Déjame cambiar la presentación. Vamos para otra. Ok. Acá vamos a hablar un poquito más a respecto de recursos. Gostaria de hablar um pouco mais sobre as possibilidades de utilização. Então, para que podamos entender o que se pode fazer com isto, então, vamos compartilhar acá. Tienes acá um exemplo onde estamos trabalhando em uma aplicação com nosso PLC IoT. Nuestro PLC IoT tiene procesamiento real-time y junto con procesamiento real-time, ella tiene también aplicación IoT. Para quien no conoce, la aplicación IoT se trabaja más direccionado a integración de datos y transmisión de datos para sistemas externos, que sea por cloud, que sea algún servidor de dados, de base de dados, que sea a un SCADA externo, por ejemplo. Todo esto puede ser utilizado a través de nuestro IoT. En ella tenemos también nuestro router para seguridad de conexión y acceso remoto, mas ella también con este router se permite un acceso muy más dedicado y más completo a sus equipos. Vamos a ter un poquito de información de cómo hacerlo. Nuestro PLC se puede permitir también a parte de conexión y de integración con equipos de otras competencias. Entonces, podemos instalar nuestro PLC de manera a integrar informaciones o recibir informaciones y transmitirla para donde tú necesitas. Esto se da para utilización principalmente con tecnología antigua que nosotros podemos integrar y traer estas tecnologías para el día a día. Hay equipos con comunicación en puertas Ethernet que podemos trabajar también, que se puede ser ascendidos desde un PC virtual, desde un PC en nube, por ejemplo, o de un sistema supervisorio remoto. Si tienes cómo hacerlo, puedo ascender ao equipo y colectar sus informaciones distintas sin ninguna interferencia. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, en fotovoltaico. Y en fotovoltaico tenemos acá un ejemplo de un proceso colectando la medición lejos de la ciudad y manteniendo su energía por fotovoltaico. De esta manera, recibiendo los datos y transmitiendo remotamente lejos de acá. De esta manera tenemos todos los sistemas transmitiendo a información directo. Este ejemplo, utilizamos un equipo 3G, 4G para transmisión. En esto tenemos nuestro PLC que permite comunicación con dispositivos en Ethernet y también se permite a comunicación con equipos de Modbus RTU. De esta manera tenemos toda a parte do PLC com entradas e salidas distintas e que podem cambiar o que queiram, hasta 64 módulos. Ou seja, se não quero nenhuma entrada, posso ter só o PLC. Se quero entradas e salidas, posso componer o PLC com entradas e salidas. Quero medir consumo de energia, tenho o medidor de energia. Quero ver pulsos rápidos de um sistema de bombas, posso poner os pulsos rápidos. Então, vou a ter um equipo que não só se sirve para coletar informação, como também para o controle local destas informações.
Esto puede controlar y también enviar estas informaciones a distancia. Tenemos con nuestro router, por ejemplo, otras formas de conectividad, mas acá se da un ejemplo de redundancia de conectividad con nuestros routers. Tienes cómo hacer la conectividad a través de Internet, si tiene cable, y si por acaso no tiene cable, te vas a conectar por 3G, 4G en directo sin ningún problema. Estes routers pueden ascender a cualquier IP fijo que tú lo direccionar, este se va a conectar distintamente conforme tú te vas a prepararlo. Programación. La programación puede ser hecha con pantallas simples, sin mucho trabajo. Son elementos que tienen como puxar para pantalla y hacer los bloques de comando, como también puede desarrollar pantallas más sofisticadas con recursos más sofisticados que te va a garantizar una visualización prácticamente similar a una escada. Esta visualización no es una escada, esta visualización se fue hecha totalmente con HTML5 y te ves abajo un ejemplo de cómo se fue hecho lo principio básico. Donde está escrito supervisório, tiene toda la programación de la pantalla. Y además, lo PLC se encarga de, una vez que yo ascender la página supervisório, me voy a ascender a esta página con todos sus datos. Esto puedo gestionarlo de manera a tener este acceso con garantía de comunicación, con seguridad y con recursos distintos. Solo hablando un poco más sobre Ulink, para que se dé claro da utilización de Ulink, es como tú te vas a hacer una conexión. Tú tienes internet y necesitas comunicar con un equipo que también está conectado a internet. Si tu cliente no permite que esta conexión con internet se dé garantizada por cable, porque ella tiene duda quanto a compartir su Ethernet, tú puedes utilizar nuestro router en esta conexión con la conexión de celular 3G o 4G. Lo importante es que tú te vas a utilizar de tu notebook, conecta a nuestro portal y nuestro portal irá a conectarte directo al equipo. Esta conexión indirecta al equipo permite que tú trabajes solamente con lo equipo que está abajo. La seguridad permite que se vá solamente para o equipo que está abajo porque tú tienes gerencia sobre ella. Mas tú no te vas a ascender ninguno de los equipos de tu cliente, porque por la seguridad duplo firewall de este equipo. Entonces, podemos concretizar acá para que puedan ver. Los modelos de trabajo son o modo grátis e o modo contratado. O modo grátis hasta 50 routers e tienes lá a velocidade de transmissão de 500 kilobits por segundo. Não tem controle nem gestão específica de que usuário acenda o quê. Todos os usuários cadastrados podem ver e podem acender. A versão paga, esta versão tu tienes controle sobre cada uma das pessoas e pode especificar que pessoa tem acesso a que equipo. Tu puedes manter o controle e também pode manter visualização do que está sendo hecho. Duas cositas mais importantes. Todos conhecem fusíveis de vidro. Os fusíveis de vidro já têm uma vida curta porque já temos soluções para os fusíveis. A parte AC está em caminho, mas por enquanto está listo a parte DC de 24 voltios.
no lugar de fusibles y bloques de distribución, como te ves acá, la fuente, los fusibles y más los bloques de distribución, como acá. Todo esto se cambia por una solución pequeña como esta. Tengo la entrada hasta 40 amperios, la protección de carga, que puede ser llamada como fusible, mas también puede ser llamada como disjuntor electrónico, porque ella memoriza lo último estado. Y de esta manera, si tengo una falla, tengo acá un bit que va a enviar información para el PLC, y lo PLC con el programa puede provocar un reset de la falla automáticamente. De esta manera, si fue solamente una falla que pasó, puedes poner en marcha nuevamente sin ningún problema. Esto nos garantiza este sistema. Este sistema se llama MaxGuard. Este sistema soporta hasta 40 amperios. También tiene produtos para áreas com bastante, como marítimas, por exemplo, podemos utilizá-la. E temos modelos para aumentar a distribuição de dados. Tienes acá, por exemplo, no último fusível de 6 amperios, e eu estou agregando salidas adicionais para o fusível de 6 amperios. E acá tienes lo rojo como alimentação VCC, amarelo como comunicação entre os módulos e azul, que é a parte de 0 voltios. E acá, a conexão do ponto rojo para os pontos brancos para distribuição de alimentação de tensão. Abaixo, para compartilhar a distribuição de 0 voltios. Temos hasta de 1 hasta 10 amperios, ou de 2 modelos ajustáveis de 1 a 6 e de 4 a 12 amperios ajustável. Este módulo vai ter também uma versão com comunicação. Isto é mais do que só ter um cable, um hilo de sinalização. Este traz consigo informações mais detalhadas de cada fusível e, desta maneira, o PLC pode saber muito mais informação e detalhes da situação sem ser solamente uma única sinalização. Temos nossas fuentes de alimentação. Estas fuentes de alimentação foram desenvolvidas com recursos muito avançados, onde nós eliminamos a necessidade do diodo para redundância. Como te vas a trabalhar com um grande cliente, normalmente te vas a utilizar o conceito tradicional de redundância, que são 2 fontes mais um módulo de diodo. Normalmente é o que há hecho para qualquer modelo e qualquer competência. Nossa ProTop, nossas fontes, possuem um controle dentro de elas, e este controle dentro de elas nos permite que se pueda conectá-las em direto. Esta conexão é um paralelo, mas também é uma redundância que se garantiza por esse recurso que está dentro dela. Isto mostra para mim que, como se utilizava antigamente, os diodos garantiam que uma fonte, quando se dana, não traía a informação direta em regresso. Por isso se utilizavam os diodos. Com nossa ProTop, esta proteção se dá dentro de nossa ProTop e tu não tienes problemas de regresso de tensão e nem de corrente. Desta maneira, trabalham perfeitamente em redundância. Esta fonte também tem, além de questão de espaço, que se dá muito mais econômico, também a questão de comunicação de dados. Temos todo isto, todo um trabalho para trazer mais detalhes da aplicação,
y garantizar una estabilidad del sistema. Y hablando un poquito, un poco más de nuestros portafolios para medición de energía también y todo más que están acerca. Por enquanto, yo agradezco por todo y dejo abierto para que podamos hablar sobre las preguntas que tienen para ser hechas.